Cláudio Cardona. Dessa vez pessoalmente, gente. Já teve 2 vídeos. É verdade. E que foi online, meio à pandemia. Cardona, como você está se sentindo de volta aqui? Então, eu finalmente conheci o Escritor Dona Graça. Realmente, icônica mamãe. Exato, portanto, quem não conheci pessoalmente, é verdade. É verdade. Mãe, se você está assistindo esse vídeo, essa é uma chamada, tá bem? Então pronto, para aqueles que não assistiram os outros 2 vídeos, não acompanharam o webcast, Dona Graça é nossa colunista e participante assídua do nosso podcast. Fala mais do que eu. É isso. E, portanto, verdade. eu estou falando muito, já comecei assim, mas estou muito feliz em finalmente presencialmente. Realmente. Vou pôr aqui também para vocês conseguirem ver. Nós já gravamos 2 vídeos, um sobre como se inscrever para o mestrado na FDL e outro com todas as informações necessárias sobre o mestrado. O Cardona, se é a primeira vez que você está vendo aqui no canal, é advogado, é conselheiro acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e já foi presidente de direção do NELB, que é o Núcleo de Estudo Uso Brasileiro da Faculdade, entre muitos outros cargos. Portanto, ele sabe muito bem o que ele está falando e hoje a gente veio trazer um vídeo que foi bastante vezes pedido aqui no canal, que é sobre vistos para quem tem a nacionalidade brasileira e quer vir estudar para Portugal. Qual que seria o primeiro passo ideal para quem quiser vir para cá? É engraçado, né? Porque a gente falou já de como é a faculdade, de como é a inscrição e a gente não disse como é que vem. E a gente está devendo o pessoal isso há muito tempo. É verdade, eu peço desculpas. Mas chegou, hein? Antes tarde do que nunca. Eu acho muito bom, porque a gente teve mudança agora no dia 25 de agosto na lei. Então tem certas alterações e que vão ter. Então imagina, se você tivesse gravado em junho. Exato. Tá vendo? Vamos deixar alguma coisa aqui. Na verdade, a gente sabia que ia mudar, a gente só tava esperando. Claro, estava só esperando. Tá aqui, ó. Qual é a ideia de começar isso? Quando você vem para outro país, a ideia é essa, você tem que conseguir entrar nesse outro país. Esse é o básico. Então você já se inscreveu no seu mestrado, aliás, aplicou sua candidatura, você passou e você agora se inscreveu para ir para esse lugar e agora você tem que chegar lá. Então para você entrar em um país de um modo geral, você tem que ter uma autorização de entrada, que no caso é o visto. Se você quiser visto de uma forma legal. É isso. Também a gente pode falar daqueles que já cometeram a loucura de já vir direto, que pode ser um caso para muitos que estão aqui já. Estamos em agosto, quer dizer, setembro. Desculpa, não lembro de agosto, estamos em setembro. Então as aulas começam agora em 15 dias. Então é muito possível que pessoas não tenham visto, pessoas nem tenham dado entrada no seu visto e receberam a aprovação de candidatura agora. Então vai haver casos, já a gente fala sobre isso. Mas o importante agora é, a primeira coisa que eu tenho depois de me inscrever, ter minha matrícula em mãos, é pedir meu visto, para eu poder entrar. Eu sei que Brasil e Portugal têm vários acordos e os brasileiros têm uma entrada livre desde que demonstrem que vão entrar e sair do país. Portanto, você tem a lembra de 3 vezes que você consegue estar circulando no país sem grande problema. Mas quando você vem estudar, o ideal é que você aplique para o visto de estudo. No caso que a gente está falando, nosso público aqui não é de secundário, é um público de licenciatura e mestrado, doutoramento, portanto, o ensino superior. E o ensino superior, ele já é muito bem visto aqui, os vistos são muito bem autorizados, só que tem um tempo. Então você vai aplicar no Brasil, atenção, todo visto é aplicado no seu país de origem, ou em outro país. País de origem no sentido não que você nasceu, mas o país em que você está. Então você aplica para o consulado, no caso do Brasil, tem uma empresa, que é a VSF, que ela faz essa triagem, ela analisa os documentos, então basicamente o governo de Portugal contratou essa empresa para fazer esse trabalho, obviamente com todos os pagamentos, você paga taxas, emolumentos, e depois isso vai para o consulado para que seja autorizado. Antigamente, o CEF, e aí a primeira mudança que a gente vai falar isso, havia uma demora maior, e a gente pensa que vai reduzir agora o tempo, porque o CEF tinha que receber as informações e dar um parecer. Agora, tanto para o pessoal da CPLP, onde nós estamos incluídos, como para o visto de estudante de ensino superior, já não precisa mais desse parecer. Então o próprio consulado pode consultar o sistema Schengen, o sistema de alerta Schengen, para ver se tem alguma pendência. Se não houver nenhuma pendência, basicamente o que ele vai fazer é emitir o visto, óbvio, dizendo que está tudo correto, você conseguir cumprir tudo que você tem que cumprir, está tudo correto, e aí ele mesmo vai notificar o CEF que aconteceu isso. Óbvio que o CEF depois pode explicar que essa pessoa tem algum outro tipo de pendência, e aí isso pode ser, obviamente, esse visto pode ser cassado, e aí tem outros meios. Por que eu estou falando do visto e iniciei falando um bocado sobre isso? Porque é realmente o primeiro passo, é ter um visto aplicado para as suas próprias condições, portanto, de estudo. O visto de estudante de ensino superior é um visto bastante simples, porque basicamente você vai demonstrar que você tem condições financeiras para estar cá, porque você vem estudar, que tem alojamento para estar pelo menos nessa primeira entrada, e que, portanto, você tem uma matrícula que vai entrar nessa faculdade. Importante dizer, visto não é uma autorização de residência. Você não vai ficar com um visto de 1 ano, 2 anos. Esse visto é um visto de 4 meses. Então é um visto para autorizar você entrar em Portugal. Então você vem para Portugal... Depois tem que dar acesso ao outro processo. Exatamente. Vantagem, no passado, quando eu vim para Portugal, e eu vim para estudar em Portugal, nós não tínhamos um agendamento CEF. E esse agendamento é cada vez mais difícil, tem muitas dificuldades internas, o CEF não consegue dar com a demanda, então, e por várias razões. Então, nós não vale a pena entrar nos problemas do CEF,
Mas é importante que não tinha isso. Agora que você vem já com a marcação, a VSF já tem um sistema com CEF que você vem com visto, no visto vem QR Code, que você já clica e já sabe a data do seu agendamento. Então você basicamente já vai com um agendamento pronto para o CEF. Pode ser mais distante, pode ser mais próximo, mas já vai para quê? Para a autorização de residência, que é o que te autoriza a ficar aqui em Portugal durante esse período mais alongado. E por que eu estou falando período alongado? Quando eu vim, nós pegávamos uma autorização de residência anual, renovávamos anualmente. Agora ampliou esse período. E aí vem uma pequena polêmica aqui da ampliação. Tá? O site do governo e as informações oficiais do governo, se você entrar nas últimas notícias do Justiça.pt, do governo, informam que tem uma ampliação para 2 anos. Então você agora faz 2 anos, renova por 2 anos. Mas se você ler a lei, na alteração agora, no dia 25 de agosto, está informando que vai ser 3 anos para o ensino superior. Então, isso já é uma coisa que a gente já pediu informação para saber se vai aplicar a lei, vai aplicar as informações do governo, se o CEF está, por favor. É engraçado, se você ler a alteração, eu trouxe, normalmente eu não trago a legislação, eu tive que trazer porque eu falei, olha, isso mudou. Olha aqui quem está preparado, hein, gente? Olha só, ó, a cábula. Mas eu trouxe porque ele fala uma coisa engraçada. Aqui tem informação do governo, informando que vai ser por 2 anos. Sim. E quando você vai ver a lei, ela informa que é 3 anos no artigo 91, número 2. Mas eu não vou entrar em juridiquês, porque pronto, eu vou ser advogado, mas a maior parte das pessoas que vêm não são estudantes de direito. Apesar de faculdade de direito ter muitos alunos brasileiros, nós temos estudantes para todas as áreas, então a gente não precisa entrar no juridiquês. Mas saber que isso vai ser uma discussão e que eventualmente, se isso for seguido, você pode já ter uma autorização de 3 anos. Não significa você ficar 3 anos com isso, porque seu curso pode ser um período menor. Por exemplo, o pessoal que vai fazer mestrado, em princípio é um curso de até 2 anos. A gente sabe que não é bem isso, a gente remete ao vídeo anterior que a gente fala sobre o tempo. Mas aí, se for bem isso, você vai ter um visto no limite daquilo. Mas se você vir para o doutoramento, entendo eu que o doutoramento permitiria um visto pronto, para 4 meses, mais uma autorização de residência quando chegar de até 3 anos. Mas isso, vamos deixar para frente, mas saibam que tem essa questão importante. E no total, para a parte do visto em si, o processo leva quanto tempo? Vamos lá. Você vai aplicar o visto no consulado português no Brasil ou através da VSF, que tem todo o procedimento, você entra no site que tem toda a explicação lá. Esse processo, tecnicamente, demora em média de 60 dias úteis. Lembrando que aqui em Portugal, o CPA, o Código de Procedimentos Administrativos, prevê que os prazos sejam dias úteis. Então, sempre que você vê um prazo em Portugal da administração pública, não acho que é corrente, é sempre dias úteis, então não vira 90 com alguma facilidade. A nossa experiência, porque no escritório nós aplicamos vistos, preparamos material para aplicar os vistos para as pessoas, tem uma experiência de variar entre 35 dias até 60 dias corridos. Então isso vem sendo basicamente uma média, raramente acontece de passar, e por exemplo, nesse período que a gente está de estudante, eu percebo, e não posso falar isso como ciência, mas eu percebo enquanto uma análise empírica de quem trabalha na área, que os vistos de estudante passam a ficar muito rápidos nessa época. Talvez pela ideia de que vai ter que estar todo mundo aqui no começo de outubro ou metade de setembro. Sim, lembrando para quem está vindo do Brasil que aqui as aulas de licenciatura e mestrado começam entre setembro e outubro, quando começa o primeiro semestre, portanto, quem quer começar a dar entrada dá 2 meses antes. E é isso que eu ia dizer. O ideal, as matrículas aqui, e aí vamos ter licenciatura, vou dar um exemplo da FDU, porque eu tenho uma familiaridade, mas outras faculdades estão muito próximas, aliás. Até por uma questão de competição aqui em Portugal, por exemplo, em Direito, a FDU sempre foi uma referência com cunho profissional. As faculdades, tanto as privadas como outras públicas, elas precisam adiantar seu calendário, que significa que você tem um resultado anteriormente. Por exemplo, na FDU a gente tinha esse calendário todo em julho. Agora a gente passa a ter matrículas a partir de maio, às vezes em março. Então você tem resultados em junho. Então você tem seu resultado, já se prepara, já dá entrada no seu procedimento ali, em junho, quando sair. Porque se você for uma segunda fase, eventualmente, você tem que ser resultado em agosto. Vai ficar muito em cima mesmo. Então o ideal é você dar entrada em junho, julho no máximo. Porque do contrário você corre o risco. Mas, lembrando, essa experiência implica aponta que os vistos de estudantes começam a ser adiantados, o que acontece de outros vistos, que de outra natureza às vezes demora mais nesse período. A gente tem essa percepção, é empírica, como eu disse, não posso dizer que há um sentido de ser, mas vem se repetindo em algumas dezenas de casos por mês. Então... E agora, e para quem então vai começar já com aqueles meses de antecedência, quais são os documentos que seriam necessários então levar? Vamos lá. Aí eu trouxe a listinha, porque essa é aquela hora que a gente não pode resistir. E, gente, você entra no site da VSF, vai ter tudo lá. Óbvio, você pode recorrer tanto a agências que fazem isso, quanto a advogados aqui que fazem esse procedimento, mas você não precisa disso. Você pode ter como auxílio para facilitar a tua vida e pronto. Eu entendo porque eu faria, mas eu entendo que não dá, não tenho condições, etc e tal. Então, vai no site, lê tudo direitinho, tem a lei, é simplificado de entender nessas partes específicas daqui, porque os documentos são listados. E aí o que vai dizer? Você vai ter que ter sua matrícula, e aí a gente vai ter uma discussão sobre carta de aceite ou matrícula, mas pronto.
que basicamente vai ser a informação de que a faculdade que você se encontra matriculado ou devidamente inscrito ou preencheu as condições necessárias para iniciar as aulas. Basta uma cópia? Então, normalmente o site da faculdade, nossa faculdade Fênix ou a plataforma digital emite isso. Eventualmente você pode pedir uma declaração. Eventualmente ela tem um custo. Eu sei que a nossa experiência não precisa, já é recolhido. Por quê? Porque as faculdades mandam essa listagem para o governo. Então o governo tem como cruzar esse dado. Mas se você quiser estar muito precavido, pede para a faculdade, ela emite isso, um documento assinado pelo eventual diretor executivo da faculdade ou coordenador do curso. E você vai ter isso à sua disposição. Mas não é necessário. Também iria demorar mais. Demora mais, vai ser uns 15 dias a mais. E aí depende do caso, não é um Deus nos acuda se for muito antes, depende do calendário da tua faculdade. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Nova tem um calendário que é quase um mês antes da nossa. Na nossa eu digo que a Bela ela é egressa da FIDU e eu sou estudante da FIDU também, portanto... Se bem que agora, então, eu vou ser uma filha da Nova, da Universidade Nova, mas tudo bem. Mas eu acho que indo para a comunicação não é traição, né? Depende dos olhos de quem. Mas pronto. Dito isso, você tem essa matrícula porque comprova que você, olha, você vem para Portugal e cumpre o requisito do visto de estudante básico, ser estudante. Pronto. Você obviamente tem seu documento de identificação, passaporte, não tem nenhuma condição. A gente teve casos de estudantes que não tiraram passaporte na antecedência. E aí, dependendo da tua região do país, no Brasil, você pode ter mais ou menos dificuldade, ou mesmo ter um problema na casa da moeda e aí atrasa. Então é interessante você já ter um passaporte previamente. Você vai aplicar para um curso desse, já inicia teu processo lá atrás. Tendo em conta que se pedir o passaporte com urgência também é mais caro, né? É mais caro, a urgência nem sempre a gente sai como deve ser, mas é passaporte em 10 anos. Então assim, se você está aplicando é que você já tem pretensões de em algum momento você sair. Não seja naquele ano, vai ser no ano seguinte, então tem que ter essa atenção. Uma coisa interessante é uma declaração própria, né, explicando que você vai, tem as declarações de honra eventualmente pedidas, mas o que você tem que ter atenção mesmo é preencher o formulário corretamente. Tem um formulário, e isso aí é onde eu vejo mais erros. O formulário eu acho que não é tão simples e autoexplicativo como deve ser, então as pessoas preenchem o formulário errado e às vezes voltam para isso. Não tem problema depois que for para a VSF, ficou mais fácil, porque eles mandam a comunicação para você, mas é chato, porque a VSF cobra por tudo. Então ele cobra pelo procedimento, ela cobra porque ele faz tudo, e eu tenho a impressão que se cobra, se procura pelo ovo, mas pronto, isso já é outra questão, é uma questão grande por causa que se faz em relação a isso, mas dentro de tudo isso, comprovativo de subsistência. Você vem para outro país, você tem que comprovar que tem rendimento suficiente para estar cá. Como é que comprova? Você tem que comprovar que pelo menos vai ter um ordenado mínimo durante o período de 12 meses, se o teu visto, pronto, o teu visto é de 4 meses. Mínimo de lá? De lá. Ok. Não, mínimo de Portugal, não do Brasil. Tá, você tem que se manter aqui. Então hoje seria 705. Há uma discussão, porque tecnicamente você poderia ter aqui o abatimento da Seguridade Social, o que já não. Você é estudante, você não precisa ter. E aí vem uma outra novidade. E aí, para quem trabalha com isso, desculpa que acabou com a gente, estou brincando. Obviamente, você, quando vem cá, você normalmente tira o número de contribuinte. Você não precisaria ter, por exemplo, da Seguridade Social, mas você pode ter, e o número do utente. Que o número do utente basicamente é o número do Sistema Nacional de Saúde, no Brasil seria o número do SUS. Então, é um número que você acede ao Sistema de Saúde de Portugal. Ele, pra gente, ele é muito fácil de conseguir, porque nós temos o PB4 no Brasil, o SIDAM, né, que é basicamente um protocolo entre Portugal e o Brasil, a segurança social desses dois países, e que permite que você tenha acesso ao sistema de saúde do outro país. Então, isso evitaria outra coisa que já vamos dizer, que é você tem que ter esse documento, que é o PB4 ou SIDAM, ou um seguro viagem, um seguro de saúde pelo período em que você está aplicando, o que pode eventualmente ficar bastante oneroso. Então, a gente tem um tratado, usem o tratado, isso você consegue entrar pelo governo.br, gov.br, e sai rapidamente, 4 a 15 dias isso sai, então já pode aplicar antes, informando o teu período no Brasil. Voltando ao meio de subsistência, e caminhando para esses documentos agora saem provisoriamente. Com essa alteração da lei, você, na hora que tiver teu visto, você já sai com o NIF, que é o contribuinte, o NIS e o utente provisórios. E eles vão se consolidar na tua alteração de residência. Tá bem? Então isso é novidade mesmo, não temos casos agora, isso está também entrando em vigor. Então vai ser legal, vai ser a primeira geração que vai ter isso. Então tem isso, pronto. Voltando para retomar, para a gente continuar, aí eu estou falando muito, né? Não, é bom, quanto mais informação melhor. Eu estou falando muito, terrível. Mas é sempre assim, mas relaxa, na hora que eu for entrevistar a Bela, na hora ela vai falar muito, eu vou ficar caladinho aqui, eu juro. Meu Deus. Estou me preparando, hein? Perfeito. Então vamos lá, a gente vai ter tua matrícula ou tua comprovação que está naquela tua faculdade. Tu vai ter que comprovar, basicamente, que você vem aqui com os meios de subsistência suficientes para isso. Você já deve comprovar o alojamento. Atenção, isso é uma parte curiosa do visto, porque o alojamento, muitas vezes, já não vem com o alojamento no período completo. Mas é importante, pelo menos, você comprovar que vai ficar um período razoável com o alojamento. Atenção, quem vem com visto de estudante não precisa ter passagem de volta.
Porque você pressupõe que você vai passar muito tempo e não faz nem sentido você ter que comprar a passagem de volta. Mas convém você ter um período de alojamento. Há discussão de qual seria esse período de alojamento. Eu sempre recomendo você ter pelo menos ali um mês, se você vier para ficar em um hostel, num hotel, ou se você já vier para um... E aqui nós temos um site como Uniplaces, não lembro agora, não vi Uniplaces na cabeça, foi o primeiro que eu fiz o arrendamento, mas tem outros que lembro, HomeSpot, eu acho que tem outros sites, que são sites que ajudam a pessoa a conseguir encontrar arrendamentos. Tem gente que já vem com 6 meses. Então, quando eu já vim com arrendamento de 6 meses. Porque eu tenho certeza que em 6 meses eu conseguiria meu apartamento que eu quisesse, em um lugar que situaria a cidade, não teria uma pressa, uma correria no primeiro mês. Eu entendo muita gente que vem assim, mas a correria no primeiro mês para se organizar é bem complicado. Mas agora, como você já vem com contribuinte, NIS e utente, essa correria reduziu bastante, né? Voltamos, matrícula, alojamento, meio de subsistência, o seguro viagem ou o PB4 se dando, e aí vem o finalzinho para a gente terminar você vai ter que ter uma autorização para o CEF consultar seu registro criminal aqui, ou você retira seu registro criminal e pede, só que aí você tem que estar aqui, ou pedir que alguém faça aqui, ou contratar alguém, você consegue só autorizar o CEF a fazer isso. Basicamente, isso é uma coisa que é interessante porque hoje meio que a lei está quase obrigando você a fazer isso, então não tem jeito de você não autorizar o CEF a seu registro criminal, mas o CEF não tem acesso ao seu do Brasil. Então você vai no site da Polícia Federal, tira seu registro criminal, pega o certificado de validação dele, você junta e manda. Só isso, para saber que você não é um criminoso internacional, terrorista, esse tipo de coisa que impede você de vir para cá. Como, velho? Não é assim só pra... Mas relaxa, não transitou de julgado, tá valendo. Gente. Meu Deus, onde esse bicho tá me parado? Mas é verdade, é verdade. E pronto, e aí você basicamente vai ter uma cópia da sua identidade, se você quiser, do seu passaporte. Eu penso que isso é o básico. Eventualmente, pode estar olhando aqui para ver se eu não esqueci nada passando nessa correria, mas basicamente o que vai ter é que você tem que reunir esses documentos que são simples e você consegue seu visto a partir disso, então é um processo bem simplificado. Se você vier para uma faculdade que tem alojamento, traga o comprovativo do alojamento da faculdade. Não é tão comum em Portugal, mas, bem, esse processo de visto ele não é muito diferente para outros países do sistema Schengen. Então, eventualmente, essas ideias valem para a Espanha um pouquinho, vai um pouco para a Itália, vai para a França, Alemanha, portanto. E tem alguma previsão dos custos? Vamos lá, você tem que pagar os emolumentos. Eu não gosto de dizer os emolumentos porque senão o vídeo fica datado. E daqui a pouco o governo sobe os emolumentos. A gente sempre diz para guardar uns R$600 para fazer o procedimento interno de taxa. Isso para quem está no Brasil pensando assim, de taxa. Mas você sabe que isso varia porque o câmbio varia. Então as taxas variam. Então, a depender do dia, vai ser mais ou menos. Tem outros, por exemplo, se precisar de um passaporte urgente, com urgência, com isso ou aquilo, claro que depois vai aumentando. E por exemplo, se você quando for ter autorização de residência, você pagar a taxa também aqui, quando vier a autorização de residência, mais €50. €50 e 64 centavos, alguma coisa assim. Que eu disse que é o café, né? A questão do café faz todo sentido na taxa, mas pronto, é a emissão do cartão. E pronto, se você for para uma agência, você vai ter preços que variam muito. Vai ter agências de escola de advocacia que fazem isso. E aí você vai variar um visto entre €600 a €2.500, a depender da complexidade desse visto estudante e se você vem com, por exemplo, com reagrupamento familiar. Porque quem vem com família, isso é muito interessante, talvez eu acho que eu foquei aqui um pouco conversando contigo na licenciatura, mas se você pensar no mestrado, quem vem com família tem uma preocupação da sua família. E você já pode aplicar o visto com a família. A alternativa a isso é você vir, quando chegar cá, pedir sua autorização de residência e pedir um reagrupamento com as pessoas que estão fora daqui. Mas normalmente as pessoas não querem esperar 6 meses, 8 meses, até porque o agendamento para reagrupamento familiar está demorando muito, não tem vagas. Então, hoje, por exemplo, nós não conseguimos uma vaga 4 meses para isso. Não é? Conseguimos um agendamento. Então, convém já vir com sua família. Então, já pode aplicar esse visto lá. Então, pronto, se você vai a uma agência, é só aumentar o custo. E aí você tem que demonstrar também. Que acrescenta se eu quiser trazer minha família? Acrescenta que você vai ter que ampliar 50% a mais do seu rendimento por pessoa, para explicar que afinal você tem condição de muitas pessoas. Tecnicamente 50% para cônjuge, companheira, etc. E mais 30% para filhos, mas sempre convém botar mais e você demonstrar mais. Como você demonstra? Isso é muito importante também, eu acho que eu acabei não falando. É um imposto de renda. É um imposto de renda. Então assim, se você não tem como demonstrar, você vai ter problema de visto. Acontece, a gente sabe, não vamos ser hipócritas, pessoas que eventualmente não tem como demonstrar rendimentos que tem. Não sabe se lá por quê. Não julgo. E aí o problema é que você vai ter uma dificuldade eventual com o seu visto, principalmente se você quiser vir com uma família, com muita gente. Mas é basicamente isso, acho que eu dei um quadro geral. Perguntas, eu estou para você falar. Qualquer coisa, se também tiverem perguntas assim mais específicas, deixem nos comentários, que depois a gente também complementa. E quem vier sem visto mesmo? Convém dizer
convém dizer que se você vem estudar, já está com matrícula na sua faculdade, você vem sem visto, você vai dizer alguma coisa na imigração. Tecnicamente a gente poderia dizer, e eu acho que sim, que faz algum sentido, que você pode ter o visto concedido na imigração. Com toda a documentação presente, você requerer ali em caráter extraordinário. Mas isso é uma questão polêmica de pessoas que dizem que sim, que pode, outros que dizem que não pode. E eu não acho que você vir para parar na fronteira para passar por essa circunstância vai ser o melhor dos quadros, portanto eu sempre recomendo o visto anterior. Você diz, mas a pessoa estava ali e disse que vem turistar. Ela prestou falsa declaração. E falsa declaração não é algo legal. É ligeiramente ilegal, tá bem? Só para avisar, não convém. Mas vamos supor, por uma ficção, que a pessoa veio para turistar e ia pedir um visto depois, aplicar o visto depois. Já estando aqui, percebeu que não fazia sentido voltar para o Brasil e quis permanecer. Uma boa suposição. Mas atenção, isso acontece também para pessoas que realmente já entraram pela Espanha, estavam em outra coisa e decidiram aplicar. Eu conheço realmente, e porque nós sabemos que de fato muitas pessoas entram, e eu explico muitas pessoas entram. Os vistos demoram e às vezes atrasam. E quando você pega, por exemplo, um resultado de uma faculdade que sai em agosto, começo de setembro, obviamente você vai perder, como foi o caso. Eu perdi um mês e meio de aula porque meu visto não saiu, por atraso mesmo. Meu visto demorou 39 dias. A minha aprovação na faculdade foi em setembro. Portanto, como é que você chega ali em 15 a 20 dias para cá e sai um visto? Pede urgência, pede, não sai. Então eu entendo que eventualmente pessoas algumas situações acabaram por vir. Mas de fato, eu tenho colegas que vieram para outras funções, acompanhar marido, acompanhar alguém, fazer uma viagem. A minha mãe recebeu depois o convite para dar aulas na faculdade. Portanto, você, afinal vou estudar. Então você já está aqui, então é por isso que essa previsão. E qual é a previsão que há? O visto de estudante para ensino superior, ele tem uma dispensa do visto. Portanto, para outros casos, você não teria como aplicar para autorização de residência se você não tiver um visto prévio. Porque a exigência para isso é um visto prévio ou a entrada regular no país. E se você entrou regularmente no país, em suposição, você entrou regularmente quando veio, por exemplo, um visto, fez uma entrada legal para a de turismos, ou veio entrada para uma conferência, ou para outro tipo de visto que não aquele, você vai e pode pedir para requerer. Então, há essa dispensa. E havendo essa dispensa, portanto, há esse estado de legalidade. Eu vou ser muito sincero. Né? Eu acho que há um estado de permissividade também nesse fato, considerando o estado da arte. Mas pronto, isso eu não deveria dizer, mas eu acho que a vida tem dessas coisas. Vamos supor que você, por acaso, está aqui em Portugal. Você não caiu do nada, tá? Você entrou pela fronteira legalmente, teve um carimbozinho na entrada, você decidiu aplicar. Os documentos, os requisitos são os mesmos, basicamente. Só que você vai fazer um agendamento direto ao CEF. Esse agendamento hoje é feito por telefone, então tá uma fila de espera, tá complicado de conseguir, mas você vai conseguir seu agendamento, vai marcar para ir na delegação do CEF e você vai levar basicamente esses mesmos documentos. Atenção, você tem que trazer esses documentos para autorização de residência se você veio com visto. Você não vem com visto e converte. Você tem que manter, tem que demonstrar que mantém a situação financeira, que mantém a sua matrícula. A faculdade tem o dever de informar o CEF se você não desmatriculou. Isso é importante porque para algumas pessoas de matrícula e acham que vão permanecer, podem permanecer, mas tecnicamente o Estado pode iniciar um procedimento administrativo para retirar o cancelamento do seu visto, porque você não mantém as condições do visto ou da autorização de residência. Isso em atenção, então. Isso eu admito que foi muito negligenciado pelo Estado por muito tempo, mas eu penso que os vistos de um ano fazem sentido, porque se a pessoa deixasse de ser já na metade do ano, às vezes nem atualizava as listagens da faculdade, portanto era difícil. Talvez com vistos de 2, 3 anos, nós comecemos a ver o Estado a observar mais esse tipo de circunstância também. E eu sei isso porque a própria faculdade ela diz que informa na licenciatura no lado de matrícula. Então isso tem que ter atenção. A autorização de residência que você vai pedir depois quando chegou aqui. Então você pede quando vem com visto, ou você eventualmente pede com a dispensa do visto, já estando aqui. Documentos mesmo, comprova que tem o seguro de saúde, que tem PB4, cidadania, etc e tal. Tem alojamento. Esse alojamento tem que ser continuado, um arrendamento, um hotel por um período. Demonstra que tem a situação financeira adequada para isso, demonstra a matrícula. Então no final é o mesmo a partir de outro prisma, tá bem? E isso, o que eu digo é, tenham atenção, que em princípio pode ser uma falsa declaração, você pode ter problemas, e em princípio não é legal você vir para estudar e não ter um visto prévio. No entanto, caso tenha acontecido por várias razões da vida que você está aqui nessa circunstância, a lei permite esse tipo de situação. Não obstante, se houver uma ilegalidade, isso pode poder ser um problema para o seu processo. E quais são as dicas que você dá para quem está no Brasil e pretende vir morar em Portugal pelo processo regular? Processo regular. Já pede passaporte, não espera para passaporte. Quando for aplicar as faculdades, escolhe as que você quer, mas se você quer muito vir, você também pretende botar eventualmente um curso em outra faculdade, pesquise em outras faculdades de outras cidades
Isso é uma atenção que eu falo muitas vezes, porque penso só em Lisboa, por exemplo, ou para o pessoal de não para Porto, mas temos outras faculdades no país. Tem os institutos politécnicos com boas licenciaturas, por exemplo, para quem vai fazer licenciatura. Olha, eu recomendo muito grupos de Facebook, falem com pessoas que estudaram lá, peçam um conselho direto, acho que dá uma visão muito mais realística também da coisa. Não, eu sugiro não fazer arrendamento já de um ano. É uma sugestão minha, mas é pessoal. A não ser que você tenha uma agência aqui que esteja lhe ajudando a fazer isso, arrendamento de um ano para começar, porque você não pode não saber se você gosta daquele lugar, se aquele lugar é tão bom para estudar da sua faculdade, da tua vida. Lembrando, é importante, quem vem estudar pode trabalhar também. Deve comunicar o CEF, a comunicação deve ser feita por e-mail, por correspondência, demonstrando aquela circunstância. Tem estatutos na faculdade para trabalhador estudante. Exatamente. Também. Por outro lado, não se pode descumprir a lei e, portanto, você não pode descumprir o seu objetivo, você não poderia estar reduzindo sua carga horária na faculdade para trabalhar com esse fim. Então, atenção a isso. Portanto, se você está no pós-laboral, ok, já tem seu dia, se não está, você tem que demonstrar que esse trabalho não prejudica o fim do teu... porque você não muda a tua autorização de residência, né? A razão do você está para mostrar que o seu objetivo é estudar e que, pronto, para trabalhar também para ajudar. Exatamente. E a minha dica é, se você tem alguma dúvida, procura ajuda. Procura site e blogs como o teu, que eu acho que é interessante porque tem muita informação, você vai ter informação sobre faculdade, sobre Erasmus. Ver nossos vídeos anteriores que vêm com o mestrado, porque algumas coisas já mudaram, mas aquilo ali mantém um substrato importante. Grupos de Facebook também, desculpa. Não. Grupos de Facebook também ajudam para achar casas, quartos, etc. E mais, vem com previsibilidade financeira, não vem com a corda no pescoço. Isso é uma coisa que acontece muito. E aí assim, se você vem para estudar, você realmente vem para estudar, é muito chato a gente ver que muitos estudantes não completam a faculdade e querem completar por conta de falta de condições financeiras. Quando eu estava no NELB, acho que em 2020, a gente fez uma análise socioeconômica do pessoal e a gente descobriu que havia um perfil socioeconômico no primeiro ano da faculdade, segundo, terceiro e quarto ano. Esse perfil socioeconômico podia significar duas coisas. Ou que as pessoas enriqueceram muito durante a faculdade, o que duvido muito, uma vez que aqui sequer estágio que você faz durante a faculdade, ou que só permaneceram as pessoas que tinham condição financeira familiar de uma renda mais elevada. Então você começa com pessoas, e aí que nós tínhamos na época, sei lá, 50, 60 pessoas no primeiro ano, com rendimentos acima, quase na metade da renda per capita da família, do agregado familiar, renda per capita do agregado familiar, quase a metade do ordenado mínimo, ou seja, já demonstra uma certa vulnerabilidade financeira. E quando você ia para o quarto ano, você conseguia ter pessoas com 2 a 3 vezes o ordenado mínimo com per capita do agregado familiar. Ou seja, o que já demonstra uma diferença muito grande. E a evasão é grande. E eu entendo que 4 anos é muito. Então, pesquisem sobre isso. Venham com uma disponibilidade financeira. Até mesmo, mas eu quero começar a trabalhar para certo momento. Então, faz um estudo de como é que você vai precisar fazer isso. Não vem com dinheiro para 3 meses. Tenta juntar um dinheiro antes. Comece teu sonho no próximo ano, mas reúne uma condição financeira. E outra coisa, claro, e aí puxa uma mensagem, sou advogado, nós prestamos isso. Se você tem condições, porque obviamente eu sei que você não tem condições, contrata uma agência, principalmente, eu digo, um escritório de advocacia, porque também pode representar durante procedimentos administrativos eventuais, porque é preciso eventualmente você fazer muita isso. Muita burocracia em Portugal também, e muda tudo. Né? E aí, se você tem condição, procura um advogado, procura um escritório que tenha expertise nisso, que tenha pessoas que são dessa área. Quem sabe, né? É muita coisa, é muito prazo, são muitos detalhes e pronto, se tiverem condições para tal, é sempre para dormirem mais descansados. É isso. E principalmente depois que você chega aqui, você sabe que vai estar tudo regular, que a tua vida vai estar... E aí é óbvio isso, vai dar a tua situação financeira, mas se você tiver condições, você já vem com a vida regular. Vai ser mais fácil depois eventualmente arranjar um trabalho, continuar os estudos, etc. Vem um arrendamento que também vai funcionar, que está dentro dos parâmetros legais. Aqui em Portugal, muitos arrendamentos que não seguem a lei portuguesa, a INRAL não é seguida como deve ser, a INRAL é a lei do arrendamento urbano aqui em Portugal, que não dão contrato, que não registram nas finanças porque paga-se imposto, não quero pagar 23% de IVA, então eu não pago, mas também não registro. Então você pode ficar numa situação de vulnerabilidade para isso. Normalmente essa vulnerabilidade é contra o senhorio, porque o senhorio que fica em situação irregular junto perante a autoridade tributária, é o senhorio que fica com dificuldade de fazer o despejo porque não registrou o contrato no balcão de arrendamentos. No entanto, há muitos relatos, eu não falo aqui da minha vida, eu falo no livro do Menezes Cordeiro, em que há relatos de senhorios que fazem atos que não seriam próprios da boa convivência humana, como de tirar a energia do prédio, a água, mudar a fechadura da porta. Pois. Mas eu não falo por mim, eu falo pelo livro do Menezes Cordeiro.
pelo capítulo do Exatamente. Mas isso é importante você estar numa situação que não pressuponha um estado de vulnerabilidade. Isso, óbvio, tem pessoas que acabam passando por essa situação, é evitar. E a gente teve notícia recente, não sei quando as pessoas estiverem vendo esse vídeo se vai ser uma coisa que vai estar em pauta, mas a gente saiu agora no jornal, acho que no público, 83% dos arrendamentos para estudantes foram dos quartos, porque tem muitos quartos aqui, atenção, e aí vou fazer uma digressão, um paralelo aqui. Lisboa é muito cara, o arrendamento urbano aqui é muito caro, é uma bolha. É uma grande polêmica, não é? Quanto a isso. Até os estudantes lisboetas têm dificuldade às vezes em... E não é raro, por valores que você praticaria para ter casas, vivendas com piscina em regiões muito boas de Portugal, você pagar por preço de um quarto de 15 metros, 10 metros, 8 metros quadrados em algumas regiões aqui de Lisboa, sem janela. Exato. E quando eu digo isso, atenção, hoje nós podemos falar tranquilamente que a média de um quarto em Lisboa é 500 euros. Mas você vai encontrar quartos obviamente mais barato, 350, você vai encontrar quartos por 800, 900 quartos. Ver se as despesas estão incluídas ou não. Já estamos fazendo um pouco da linha de vista, mas é porque eu acho que isso... Mas é bom, porque são coisas que, bem ou mal, quando uma pessoa quer mudar de país... Tem que pensar. Exato. E aí por isso que eu digo assim, tenha isso em mente, é uma situação delicada. E eu estava falando isso por alguma razão, essa digressão do preço, e eu não lembro mais qual foi, normal. Mas é sobre isso! Mas eu acho que é muito isso, entre em contato, vejam pessoas que estejam aqui, peçam informação, peçam conselhos. Eu lembrei. E é isso. Sabe essa notícia que 83% dos quartos foram retirados do mercado para ir para alojamento local? Tipo, Airbnb, esse tipo de situações. Por quê? E aí, inclusive, Ganham mais. a própria associação, acho que do senhorios, chegou a mencionar que o ganho em 2 finais de semana é o mesmo do mês, eventualmente em 3 finais de semana. Então, eu entendo isso acontecer no mercado, tem que ter uma regulação do mercado para evitar esse tipo de situação, até porque nossas universidades não contam com alojamento suficiente sequer para os locais. Atenção, vocês vão dizer, mas a universidade não tem alojamento para estudantes internacionais. Não tem para os estudantes nacionais deslocados. Então, assim, se tem um financiamento do governo pensando nisso, eu penso que nem os locais eu consegui resolver, é muito mais difícil que Eu falei estudantes lisboetas, mas no caso era, por exemplo, há uma grande polêmica por causa dos próprios lisboetas que querem sair de casa dos pais e não conseguem. Agora, os estudantes, sim, por exemplo, quem é de fora de Lisboa, quem vem também é muito complicado. Portanto, é um problema que abarca todos, nacionais e internacionais. Mas enfim, vocês vão achar uma casa, tá bom? É só procurar. Isso não foi para assustar, é para dar atenção. Também. E no tempo que você estiver pegando, esperando o seu visto, você procura casa. Essa é a dica. Utilidade. Da pública. Travem as coisas com calma, com tempo, por favor. E pronto, vai correr tudo bem. Cardona, obrigada por estar aqui mais uma vez. Falei muito dessa vez. Mas é ótimo, assim que é bom. Também não esperava menos. Já sabe, né, que cada gasta. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, repito mais uma vez, deixe nos comentários que a gente vai responder. Obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo, porque a gente já vai gravar mais um. Fica aí no ar, a surpresa. E um beijinho e até o próximo. Acho que foi ótimo! A gente tira muita onda, né? A gente não consegue. Depois eu fiquei assim, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Eu devo estar. A Cardona mandou informar que faltou a foto 3x4. É? Faltou. Então a gente coloca. Eu boto aqui. Sim. Eu sabia que eu tava com foto 3x4. Quem bota foto 3x4 hoje em dia?